Dentro dos conteúdos da histologia 2, no tópico de mucosa oral e gengiva, normalmente a gente tem uma aula, se vocês forem seguir o Tenkate, ou mesmo o Katibori, o Arana, extremamente descritiva, que vai passando pelas diferentes regiões da cavidade bucal, falando se o epitélio é um pouco mais espesso, menos espesso, queratinizado, não queratinizado. Então é uma aula bem descritiva e pouco dinâmica. Nos últimos anos a gente optou por fazer uma aula com uma dinâmica na lousa um pouco mais funcional, para que vocês entendam como essas células se comportam e qual a correlação com função, e deixando a parte mais descritiva, que vocês conseguem conferir tudo isso fazendo uma leitura do livro, do que simplesmente ficar repetindo tudo o que tem lá. Tá? Então a gente vai começar pensando num modelo geral. Claro que a gente vai ter especificidades para as diferentes regiões da cavidade bucal, mas um modelo geral de como é esse epitélio, que é um epitélio bem parecido com o que vocês já viram lá nas primeiras aulas de epitélio da histologia 1, um epitélio estratificado, com diferentes camadas. Na maior parte da cavidade bucal, na verdade, a gente tem uma divisão em termos de área, a gente tem mais epitélio não queratinizado, mas vamos usar o queratinizado primeiro como exemplo e depois a gente vai fazendo as variações. Tá? Então, vamos começar pensando na função. Por que é que eu tenho esse epitélio? A função básica a gente normalmente acaba pensando como um tecido que separa o meio externo, aqui a cavidade bucal, do nosso meio interno, aqui eu tenho o tecido conjuntivo. Então não é novidade para vocês que na cavidade bucal a gente tem uma quantidade grande de micro-organismos, bactérias, fungos, mesmo alguns vírus que podem estar presentes na cavidade bucal e que são idealmente mantidos externamente ao nosso corpo, não deixando que eles entrem no tecido conjuntivo ou em contato direto com células que possam facilitar a vida desses micro-organismos e fazer com que eles permaneçam aqui, se espalhem e causem algum tipo de dano. Né? Então, os epitélios, de forma geral, são estruturados, esses de revestimento, para que eles ofereçam esse tipo de proteção. A gente também considera a proteção contra estímulos mecânicos, principalmente a presença de queratina acaba sendo reflexo de quanto estresse mecânico, quanto tipo de estímulo esse epitélio recebe, e essa queratina ajuda a fazer um revestimento mais espesso e que ajuda a resistir aos estresse mecânicos. Tá? Então, na aula com os slides, a gente vê a clara distinção da queratinização na gengiva, que é um tipo específico com algumas características de epitélio oral, e a mucosa oral, que está logo abaixo. Tá? Por quê? A gengiva é a região que recebe mais estresse mecânico. A mucosa oral é uma região que recebe menos estresse mecânico. Então, essas adaptações estão associadas com essa estrutura. Tá? Então, vou começar pensando que, se eu tenho essa camada mais externa de queratina, que é o que acaba oferecendo proteção, porque os micro-organismos que eventualmente possam aderir aqui com a descamação da queratina e da camada externa de células, eles são eliminados. Se a queratina que produz, que promove também essa proteção mecânica, por que é que eu não tenho simplesmente essa camada aqui de queratina ou uma camada de células e está tudo resolvido? Porque chegar no ponto de ter essa camada de queratina e essa estruturação depende de vários processos celulares que não são imediatos. Tá? Então, a existência de todas essas camadas reflete a necessidade de ajustes das funções das células para que essa camada final aqui seja formada dessa maneira. Então, basicamente, recapitulando lá o que a gente já viu em epitélio estratificado, a gente vai ter uma transição da célula ao longo da diferenciação dela para que essa estrutura possa ser formada. Então, eu vou partir de uma célula da camada basal, que tem a capacidade de divisão celular, vai proliferar e vai dar origem às células da camada seguinte. Tá? Se a gente for pensar no objetivo final do epitélio, que é ter essa camada mais externa, com uma quantidade grande de queratina, a gente precisa
pensar que essas células aqui vão ser necessariamente células que vão ter que sintetizar essa queratina. Então, a primeira etapa de uma célula da camada basal, após a proliferação e durante a diferenciação celular, é começar a acumular organelas dentro da célula, organelas de síntese. Tá? Ela vai produzir várias coisas, incluindo a queratina. O que mais que ela vai produzir? Né? Ela vai produzir moléculas de adesão, que nada mais são do que proteínas que se combinam entre uma célula e outra. Então, isso vai servir tanto para manter a estabilidade mecânica dessas células frente ao estresse mecânico que esse tecido todo é submetido. Então, essas camadas depois elas já são caracterizadas por um aumento na junção, nas junções entre as células. Essas células também vão produzir moléculas que vedam os espaços entre as células, como se elas cimentassem esse espaço aqui, produzindo uma cola, um cimento que fica entre as células. Então, se eventualmente algum micro-organismo possa passar por aqui, ele ainda encontraria essa barreira. E essas células ainda vão sintetizar moléculas com função antimicrobiana. O principal exemplo são moléculas chamadas de defensinas, que são depositadas entre as células e que também vão acabar ficando na superfície da queratina do epitélio lá, e são moléculas com capacidade antimicrobiana. Então, elas podem diretamente agir sobre micro-organismos, limitando a proliferação, a ação desses micro-organismos. Tá? Então, eu já entendi por que essas células têm que se tornar células secretoras. Então, elas aumentam de tamanho para que elas possam agrupar dentro do citoplasma todas essas organelas, nisso que a gente conhece como camada espinhosa. Por que espinhosa? Lembrando lá da aula de epitélio, porque devido a essa quantidade grande de junções celulares, nas primeiras preparações histológicas que eram feitas, essas células se retraíam e a gente via essas pontas geradas pelas regiões de contato que não retraíam. Então, se acreditava que pareciam que as células tinham um aspecto de espinhos e por isso ficou essa camada. Com o acúmulo de grânulos, principalmente os que vão dar origem depois à queratina, essas células ao longo do processo elas começam a ficar com o citoplasma granulado pelo acúmulo dessas moléculas que vão sendo gradativamente produzidas, algumas secretadas ou não. Lembrando que queratina é um componente estrutural da célula, então todas as células têm queratina. A diferença é que nos epitélios queratinizados, essas células produzem muito mais queratina do que os epitélios não queratinizados, ok? Então a gente tem também aqui a camada granulosa. E a partir daqui a gente vai ter a camada córnea, onde a gente vai ter as células em processo final da vida dela, muitas delas já estão morrendo por apoptose, muitas vezes a gente já não vê o núcleo dentro dessas células, as junções permanecem firmes aqui, ainda entre as células, e a gente tem um acúmulo grande, uma camada de queratina, e essa espessura também pode variar dependendo do tipo da célula e do estresse mecânico. Tá? Então, isso é para relembrar o que a gente já viu nas aulas de epitélio. Tá? Recapitulando o epitélio, a gente tem essas características gerais no epitélio oral. Muito bem. Então, com essas camadas, a gente tem a possibilidade de desenvolver as características das células até que a estrutura final necessária do epitélio esteja presente aqui e possa exercer a sua função. Tá? O que é que a gente pode ter de variações dentro dessas características dentro da cavidade bucal? Então a gente vai ter regiões onde a gente não tem um estresse mecânico tão grande. Então nas regiões com estresse mecânico menos evidente, como por exemplo, na mucosa de revestimento interno da bochecha, na mucosa alveolar, a gente vai ter um grau de queratinização muito baixo, às vezes ausente,
Então, a gente vai ter as camadas basal, espinhosa, não tem a camada granulosa, porque a presença de queratina não é tão evidente, e uma camada superficial. A gente continua tendo junções extracelulares, a gente continua tendo as moléculas que vedam o epitélio, a gente continua tendo as moléculas antimicrobianas como as defensinas, mas a gente não tem aquela camada tão evidente, né? Isso pode mudar? Isso pode mudar dependendo do estímulo. Por exemplo, quem toma com muita frequência café muito quente, no sul é muito comum chimarrão muito quente com uma frequência muito grande, essas células recebem um estímulo não necessariamente mecânico, mas um estímulo que induz a uma queratinização parcial. Tá? Então aqui eu tenho um epitélio totalmente queratinizado, ortoqueratinizado. Aqui eu posso ter uma queratinização parcial, eu posso ter um epitélio para-queratinizado. Eu posso ter na mucosa bucal, na face interna do lábio, isso é muito comum, pessoas que têm o hábito de ficar mordiscando o lábio. Isso também pode ser um tipo de estímulo para que a queratinização aconteça. Então a gente tem variações de função. Tá? Nas regiões onde a gente tem um estresse mecânico mais alto, a gente tende a ter no tecido conjuntivo uma estrutura fibrosa mais desenvolvida e com mais fibras colágenas do que fibras elásticas, e nas regiões com menor atrito e com maior flexibilidade, a gente tende a ter uma estrutura com menos colágeno e mais fibras elásticas. Tá? Então, são adaptações do tecido. É mais comum que essas regiões com alto estresse tenham uma ligação próxima com o tecido ósseo e com o periósteo. Então, de ter uma relação mais próxima de adesão, fazendo com que esse tecido fique com uma adesão maior e mais firme, ao contrário desses tecidos mais flexíveis, onde a gente tem uma tendência a ter, às vezes, tecido adiposo ou tecido glandular no tecido conjuntivo e na submucosa, pelas características de cada um do tecido. Então, na mucosa oral, a gente vai ter combinações de variações epiteliais, com queratina, sem queratina, diferentes graus de queratinização, espessuras um pouco variadas de tecido e componentes diferentes da mucosa, dependendo de cada uma das regiões e da necessidade funcional de cada uma dessas regiões. Tá? Então, isso é o que a gente tem em teoria quando tudo funciona bem. Por que essas células, então, fazem esse processo? Porque elas tiveram um tempo para que tudo isso aconteça. Então, normalmente, o tempo que uma célula leva para sair da camada basal e chegar na camada superficial, isso varia de espécie para espécie, mesmo dependendo do método de estudo, mas normalmente a gente considera como tempo base de comparação que a gente encontra na maioria dos livros didáticos, 21 dias. Tá? Com 21 dias, a célula faz esse trajeto todo e consegue manter a integridade epitelial. Existem condições que alteram a dinâmica dessas células. Tá? Então, a gente vai ver depois detalhes da gengiva, mas eu vou dar dois exemplos principais. A presença de micro-organismos, de bactérias, ou mesmo de fungos, que são frequentemente associados a pacientes que usam prótese total. Então, você tem candidíase. Tá? Então, de qualquer forma, você tem um tipo de estímulo microbiano, seja pela quantidade de micro-organismos, pela patogenicidade desses micro-organismos, por, às vezes, imunidade reduzida desses pacientes ou por medidas de higiene que não são tão efetivas, esses micro-organismos aumentam em quantidade e passam a gerar problemas. Quais são esses problemas? A presença desses micro-organismos, muitas vezes pela patogenicidade, acaba levando, ou mesmo por algum tipo de lesão, a um tipo de processo inflamatório. Tá? Deixa eu abrir um pouco de espaço aqui para que a gente consiga seguir. Então, antígenos desses micro-organismos podem, ou os mesmos micro-organismos podem penetrar no tecido,
ou porque o micro-organismo é muito virulento, invasivo, porque teve algum tipo de lesão. Esse micro-organismo vai estar aqui agora no tecido conjuntivo, e com isso a gente vai ter um processo inflamatório. A gente está tratando de histologia, de coisas de normalidade, vocês vão ver alterações patológicas mais para frente, mas para que vocês entendam como exemplo da necessidade da dinâmica dessas células. Essas células que vêm para cá durante o processo inflamatório vão produzir coisas que têm como objetivo eliminar esse micro-organismo. Tá? Então, os mediadores inflamatórios, eu vou dar um exemplo aqui, vocês não precisam decorar, mas chamado de TNF, que é uma molécula inflamatória potente, que age nos vasos sanguíneos, facilitando com que as células de defesa cheguem aqui. É importante, então, para que essas células de defesa cheguem e tentem barrar esse processo patológico que está acontecendo pela presença de bactérias, de fungos ou de outro tipo de agente. Tá? Só que a presença desses mediadores inflamatórios aqui também altera a dinâmica das células epiteliais. É um efeito colateral desse processo. Então, ela tende a acelerar o processo de divisão e de diferenciação dessas células, muitas vezes com uma tentativa de reparar o dano que foi causado ao tecido. Acelerando esse processo, ao invés dessas células levarem 21 dias para fazer esse ciclo todo, esse tempo vai ser diminuído. Vai ser diminuído dependendo do tamanho do estímulo inflamatório também. Tá? Não é essa única molécula, mas um estímulo pequeno pode fazer uma alteração pequena, um estímulo maior pode fazer uma alteração maior. Mas vamos imaginar que de 21 dias ela vai passar a fazer esse trajeto todo em 7 dias. Tá? A gente pode imaginar que em 7 dias a célula não vai ser capaz de realizar com eficiência tudo o que ela precisava de 21 dias para fazer. Então ela diferencia de uma forma incompleta, produz uma quantidade menor de grânulos, tem menos moléculas de vedação intercelular, menos moléculas de adesão, então eu acabo tendo um epitélio com uma queratinização menor, com menos moléculas de adesão, com menos moléculas antimicrobianas e que acaba sendo mais suscetível a esses micro-organismos. Então eles causaram um dano inicial que gerou a inflamação, que acaba alterando a dinâmica do epitélio e que agora oferece uma proteção menor. Tá? Por isso que muitas vezes lidar com esses processos inflamatórios crônicos, infecção por cândida, infecção bacteriana oral em algumas regiões, é muito complicado, porque elas causam um dano inicial que altera a dinâmica do epitélio e que depois facilita que eles entrem novamente no tecido e mantenham esse processo de uma forma crônica. Tá? Então, repetindo, a nossa ideia não é estudar a inflamação, mas é um exemplo para que vocês entendam a necessidade do tempo que essas células têm para realizar esse processo de diferenciação e de formação do epitélio e para que isso funcione de uma forma clara, efetiva e específica para o tecido. Tá? Então eu dei um exemplo geral aqui. Como eu comentei, a gente tem essas variações e a gente tem, dentro dessas variações, as adaptações de epitélio e de conjuntivo e as possíveis ações que são decorrentes de ajuste da função, com o estresse mecânico, com eventual presença de micro-organismos mais ou menos patogênicos e alterações que acontecem no tecido. Tá? Então, isso é uma característica geral do que a gente chama de mucosa oral. Na videoaula com os slides a gente vai ter alguns outros detalhes de outras estruturas. E a gente tem também uma outra aula de lousa separada, onde a gente vai ver algumas das especificidades dessa mucosa. Então, vamos fazer ela aqui numa escala menor. Então, parte queratinizada. Vamos começar pelo basal, mais fácil. Espinhoso, granuloso e córneo. Tá? Então, isso é o que a gente tem como mucosa. Se eu colocar um dente erupcionado aqui do lado,
É importante que vocês saibam que quando a gente tem erupção de um dente, a gente tem a única região de descontinuidade epitelial no nosso organismo como um todo. Tá? Imaginem que esse dente, deixa eu fazer uma escala menorzinha aqui. Eu tinha aqui essa mucosa. Tá? Isso é isso. O dente tinha se formado lá na cripta óssea, o processo de risogênese está acontecendo e ele está no processo de erupção. Tá? Então ele vai atravessar esse epitélio e vai se posicionar agora na cavidade bucal e alguma coisa tem que ser feita nessa região de transição entre o epitélio e o dente. Tá? Com isso, a gente vai ter alterações nessa mucosa que vão caracterizar o que a gente conhece como gengiva. A gente vai ver algumas dessas características específicas de uma outra dinâmica. Então, como que isso se adapta para essa região formada com o aparecimento do dente, e aí a gente complementa também com as videoaulas dos slides, com as outras características específicas de outras regiões. Tá? Então, resumindo aqui, entendendo a dinâmica dessas células, o tempo necessário e como isso acontece, a gente consegue entender a relação com as diferenças do tecido conjuntivo e das diferentes regiões da cavidade oral para cada uma das áreas de mucosa.